Olá, turminha. Estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao estudo da análise combinatória e na aula de hoje estudaremos as permutações com elementos repetidos. Lembrem-se que até aqui nós estudamos os agrupamentos simples, isto é, aqueles formados por elementos distintos. Vamos agora estudar as permutações com elementos repetidos, cujas técnicas de contagem estão baseadas em estratégias já estudadas na contagem dos agrupamentos simples. Então veja bem, se eu tenho n elementos, quero permutar esses n elementos, dos quais n1 são iguais a 1, n2 são iguais a 2, n3 são iguais a 3, até nr são iguais a r, em que n1 mais n2 até nr é igual ao próprio n, o número de permutações desses n elementos é dado por uma permutação de n elementos com essas repetições aqui, ó. N1 se repete A1 vezes, N2 se repete A2 vezes e NR se repete AR vezes. Será dado por N fatorial dividido pelo fatorial de cada um destes elementos, do número, na verdade, do número de vezes, né, que eles se repetem, tá certo? Professor, não entendi muito bem não essa história aí, ó. Essa formulazinha aí me deixou aqui meio com juízo baldeado um pouquinho. Bom, vamos deixar claro aqui com o exemplo. Vamos nos fazer entender melhor. Atenção, ó. Para determinarmos o número de anagramas formados a partir da palavra cachorro, a palavra cachorro tem as seguintes letras: C-A-C-H-O-R-R-O. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 elementos. Queremos permutar esses elementos, mas existem elementos repetidos. O C se repete 2 vezes, o O 2 vezes, o R 3 vezes, o H 1 vez e o A aparece apenas uma vez e o H aparece apenas uma vez. Pessoal, toda vez que tivermos uma permutação com elementos repetidos, nós vamos contar aqui o total de elementos, nesse caso 8, e aqui em cima vamos escrever os elementos. A rigor deveríamos escrever todos. Acontece que 1 fatorial é 1, não influi nem contribui. Então, para simplificar, vamos entender o seguinte. Desculpem. Que basta colocarmos aqui os elementos que se repetem, ó. Quantas vezes eles se repetem? O C se repete 2 vezes. O O se repete 2 vezes. O R se repete 2 vezes. Como o H e o A não se repetem, eu não preciso colocar. Então vai ficar 8 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. É isto que aquela formulazinha quer dizer. Vocês me entenderam, pessoal? Então vai ficar como? 8, 7, 6, 5, 4, 3. Como todos são iguais a 2, eu vou até o 2. Repito um desses 2 fatoriais aqui para cortar com esse e desenvolvo os outros. 2 vezes 1, 2 vezes 1. Corta esse 2 com esse 2. Aqui ainda dá para simplificar porque 2 vezes 2 é igual a 4. Pode cortar com esse 4. Sobrou quem? 8, 7, 6, 5 e 3. É só fazer esse produto que nós teremos o número de permutações da palavra cachorro. Claro que se cachorro não tivesse nenhuma letra repetida, a solução do problema seria apenas 8 fatorial. Aqui pode fazer da continha, né? 3 vezes 5, 15, 15 vezes 6, 90. 90 vezes 7, 630. 630 vezes 8, 4.800 com 240. Dá 5.040, né, pessoal? 5.040. Vamos confirmar aqui, ó. 15 vezes 6, 90. 90 vezes 7, 630. 7 vezes 9, 63, 8. 8 vezes 3, 24. Vão 2. 8 vezes 6, 48 e 2, 50. Tá certinho, né? 5.040 anagramas possíveis da palavra cachorro. Por que que não é 8 fatorial? Porque quando eu permuto, por exemplo, a letra O com a letra O, não muda nada. Por isso que eu tenho que dividir por essas permutações de elementos repetidos, porque quando eu os permuto, eu conto tudo e desconto os casos que são repetidos. Vocês me entenderam, pessoal? Vamos trabalhar mais uma situação, problema, para deixar mais claro. Determine o número de anagramas que podem ser formados com as letras do nome Alemanha. A-L-E-M-A-N-H-A.
Pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez, 8 letras. Se não tivéssemos nenhuma letra repetida, repito, todos lembram que a solução desse problema seria uma permutação de 8 elementos, portanto 8 fatoriais. Por que que não é mesmo, professor? Porque veja bem, se eu trocar a posição desse A com esse A, não vai mudar em nada. Eu estou permutando uma letra igual, o anagrama fica o mesmo. Por isso que eu tenho que fazer P8 e dividir pelos elementos, pelo fatorial dos elementos que se repetem, que é exatamente a permutação dos elementos que se repetem. Aqui eu tenho o A se repetindo, 1, 2, 3, o L aparece uma única vez, o E uma única vez, o M uma única vez, o N uma única vez e o H uma única vez. Então é 8, permutação de 8, com um elemento se repetindo 3 vezes, né? Aqui eu leio a permutação de 8, com um dos elementos se repetindo 3 vezes, e os outros 5 não se repetem. Então fica 8 fatorial sobre 3 fatorial, que vai dar quanto, pessoal? 8, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial sobre 3 fatorial. Cancelo o 3 com o 3, é só fazer esse produto aí, né, pessoal? 4 vezes 5, 20, 20 vezes 6, 120, 120 vezes 7 dá 840, vezes 8, 8 vezes 800 dá 6.400, 8 vezes 40 dá 320, dá 6.720 anagramas diferentes da palavra Alemanha. Vocês me entenderam? Divide-se o fatorial de todos os elementos pelos fatoriais dos que se repetem, da quantidade que cada um se repete. Beleza? Vamos a mais um caso. Vamos lá, pessoal. Em um torneio de futsal, um time obteve 8 vitórias. 8 vitórias, ó. Vitória, 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 vitória. 5, 6, 7, 8. 5 empates. Empate, empate, empate. Empate, empate. E 2 derrotas. Derrota, derrota. De quantas maneiras? Não, o problema não diz que foi nessa sequência. Nos 15 jogos, ao longo dos 15 jogos, teve hora que ele venceu, teve hora que empatou, teve horas que perdeu. Ao todo foram 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. A pergunta é, de quantas maneiras distintas esses resultados podem ter ocorrido? Pessoal, de quantos modos esses resultados podem ter ocorrido? É uma permutação de 15 elementos. Eu só vou permutar aqui. Uma hora foi vitória, outra hora foi derrota. Pode ter tido 2 derrotas seguidas, pode ter tido uma derrota, um empate, uma vitória. De quantos modos? É uma permutação de 15 elementos. Agora, um deles se repete 8 vezes, o outro se repete 5 e o outro se repete 2 vezes. Então, a permutação de 15 elementos, com um deles se repetindo 8 vezes, o outro 5 vezes e o outro 2 vezes. Vocês me entenderam? Então fica 15 fatorial sobre 8 fatorial, 5 fatorial e 2 fatorial. Você desenvolve o 15 até o mais próximo, que é o 8, né? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 e 8 fatorial. Repete esse 8 aqui para cancelar com o 8. Desenvolve o 5, que é 5, 4, 3, 2 e 1. E desenvolve também o 2, que é 2 vezes 1. Né? 8 fatorial com 8 fatorial dança. Aqui agora você pode ir procurando modos de simplificar. Por exemplo, 4 vezes 3, que vale 12. Eu posso cortar com esse 12. 5 vezes 2, que juntando dá 10. Podemos cortar esse 10. Sobrou aqui um 2. Podemos ainda pegar 14 e dividir por 2, sobra 7 aqui em cima. Então, sobrou quem? 15 vezes 7 vezes 13 vezes 11 e vezes 9. Também não mexemos aqui com 9, né, pessoal? Conferindo aqui, ó, 15, 7, 13, 11, 9. Um embaixo não tem valor, é só fazer esse produtinho aqui, né, pessoal? Vamos fazer essa continha, vamos ver quanto é que ela dá. Atenção, ó, 15 vezes 7 dá vezes 13 vezes 11 vezes 9, que vai dar 135.500
e 135. Ou seja, tem 135.135 modos distintos de terem ocorridos estes resultados. Vocês me entenderam, turminha? Ok, vamos ficando por aqui. Existe uma outra informação importante sobre as combinações simples vistas nas duas videoaulas anteriores que nós vamos comentar. São 4 casos imediatos de combinações simples, pessoal. Nós vamos comentar estes casos na aula ao vivo, no momento síncrono, ok? O feedback é melhor, fica melhor comentar nas aulas ao vivo. Algumas informações complementares sobre esse tema, bem como esclarecer qualquer dúvidas que porventura ainda possam existir, e é natural que existam, após assistirem às videoaulas. Façam os exercícios, teremos os centros de aprendizagem e também o momento síncrono com 3 aulas consecutivas, onde tiraremos toda e qualquer dúvida que porventura ainda possa existir. Ok, pessoal? E algumas informações complementares. Então, muito bem, vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abraço carinhoso a todos, não deixem de resolver os exercícios e até a próxima. Fui!